Nós já estamos de volta, hein, gente? Viu só como passou bem rapidinho? Pois é, estamos de volta com Manhã da Piedade. É um programa feito especialmente para você, telespectador da TV Horizonte, que é a emissora da Padroeira de Minas Gerais, viu? E agora, neste bloco, nós vamos falar sobre as riquezas, as belezas naturais de um território sagrado, gente, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, né? Que fica em uma área onde é possível observar um cenário lindo, né? Encantador, de vegetação rica, espécies raras também da nossa fauna. Bom, e para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o professor Miguel Andrade, que é biólogo. Professor Miguel, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Bom dia. Obrigado, bom dia. E para falar de um assunto tão legal, tão gostoso, né? Que é essa rica diversidade que nós temos lá no Santuário Nossa Senhora da Piedade, né? No total lá, qual que é o total de extensão de área, de vegetação? Bom, primeiro a gente tem várias serras, né? A gente tem o santuário, a gente tem um monumento natural da Serra da Piedade, que é uma unidade de conservação de 2.000 hectares. 2.000 hectares. A gente tem uma área tombada, enfim, acho que são várias áreas sobrepostas, né? E para cada uma delas com diretrizes bastante específicas no que diz respeito à conservação e à promoção, para além, inclusive, da questão natural, né? Eu acho que eu vejo a Serra da Piedade como uma grande síntese no sentido daquilo que, inclusive, preconizado e orientado pelo Papa Francisco, da nossa casa comum, né? Que une exatamente essa questão da natureza, da cultura, da espiritualidade, né? E, enfim, essa síntese que a gente pode perceber na Serra da Piedade, sobretudo em função daqueles serviços que a Serra presta, né? Em todas essas dimensões, seja espiritual, cultural e natural, mas isso de forma integrada, né? Então isso também é um aprendizado, né, para todos nós, que muitas vezes interpreta algumas áreas, alguns territórios de forma separada. Na verdade está tudo junto, né? Talvez essa seja uma das grandes riquezas que compõe esse ambiente único, né, no planeta. Bom, e riquezas que precisam serem cuidadas, né, Sem professor? dúvida. Quais são os cuidados, os principais cuidados no dia a dia, né, para manter aquele espaço tão sagrado? Bom, considerando esses aspectos mesmo, de fato, culturais, espirituais e naturais, acho que o primeiro cuidado é com as pessoas, né? A partir desse cuidado e com esse cuidado, a gente tem, seja na dimensão em que os usuários, né, os frequentadores, sejam eles peregrinos, escolas, pesquisadores, qualquer que seja o público que frequenta e usa a Serra da Piedade, parte também deste mesmo público esse cuidado. A gente se cuida das pessoas, as pessoas também devem cuidar desse lugar sagrado. Esse é um primeiro aspecto. O outro é um aspecto mais prático, no sentido de uma rotina, né, que muitas vezes as pessoas não conseguem ainda perceber, e é natural que isso aconteça, os bastidores desse cuidado, né? Ou seja, quando a gente está falando de um ambiente, primeiro, extremamente frágil, né, a gente está falando de uma serra forte no seu símbolo e frágil em termos naturais, né? A gente está falando de uma área que está sobre pedras. A natureza sobre pedras, ela tem o que a gente chama de baixa resiliência, né? Ou seja, se causou um impacto, dificilmente isso vai voltar ao seu estado original no curto ou médio prazo. Outras nem voltam. A gente está falando de um ambiente com várias espécies ameaçadas de extinção, né? Que também traduz um pouco dessa fragilidade. E aí, quando a gente fala do ambiente desse, o cuidado ele tem que ser muito mais... Bom, e cuidado para falarmos sobre isso também, professor. O microfone dele está com um probleminha. Vamos trocar aqui. Pode passar para ele. Nós falamos dos cuidados, né? Porque é um lugar tão forte, tão rico, mas que as pessoas têm que ter essa consciência, né? É um Agora lugar sim. forte, como eu estava dizendo, e, né, pelo seu simbolismo, pelo aquilo que representa em si, intrínseco à própria serra, nessa memória, dessa história, mas, por outro lado, bastante frágil,
quanto aos aspectos, sobretudo os aspectos naturais, né? A gente está falando de uma área com espécies que sobrevivem, né, e perpetuam em um ambiente onde a gente, se mexer, dificilmente volta ao seu estado original. Normal. Então, esse cuidado com esse grande jardim natural, com essa beleza maravilhosa da Serra da Piedade, também é um esforço muito grande no sentido do combate a incêndios florestais, sobretudo no aspecto da sua prevenção, né? Na interpretação desses aspectos, no investimento em pesquisa, no investimento em programas que se possam ter como referência, né, tanto no aspecto acadêmico quanto no aspecto pedagógico e do uso público dessa área. O esforço do cuidado em se fazer uma gestão, né, conjunta entre os entes, que seja por obrigação, seja por interesse, devem cuidar desse território na sua complexidade, né? Então, esse cuidado desses bastidores, dessa rotina, ele é bastante complexo no sentido da necessidade de investimentos contínuos. Isso a gente tem, né, o exemplo, né, a arquidiocese cuidando de um santuário, né, com todo esse simbolismo há mais de 250 anos, ele é contínuo, né, e profundo. Bom, e as pessoas chegam lá e já ficam encantadas com a diversidade de espécies diversas, principalmente de flores, né, professor? Nós temos, inclusive, algumas imagens, pedi a produção para colocar aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas espécies lá da Serra. Ótimo. Talvez a gente esteja falando de um dos lugares onde ocorrem essas flores, a exemplo da Serra da Piedade, né? A gente tem um complexo chamado Serra do Espinhaço, né, que envolve o quadrilátero ferrífero, que envolve a Serra do Cipó, mais ao norte Diamantina, isso até a Bahia. Esse conjunto de serras que forma a Serra do Espinhaço abriga um ecossistema muito especial e muito frágil, chamado campos rupestres. É isso aí, né? É uma orquídea, um lírio, no terreno rochoso, nascendo num ambiente rochoso. Você imagina quanto esforço por milhares e milhares de anos que essas espécies, né, se dedicaram a se manter e a perpetuar em um ambiente tão frágil, né, e tão rústico, né? Então, esses campos rupestres, exatamente pelo fato de eles estarem isolados nessas serras, né, eles trazem uma característica bastante interessante, que a gente chama de características biogeográficas, ou seja, as espécies que estão distribuídas conforme essa ocorrência geográfica. E os campos rupestres são extremamente ricos em termos de diversidade biológica, né? Se por um lado ricos, né, com grandes riquezas, nós estamos falando de ambientes com uma das maiores riquezas do mundo em termos de espécies, de plantas, sobretudo, e assim associados aos animais, e ao mesmo tempo extremamente frágil, né? Então, isso convoca uma preocupação e uma dedicação de esforços que tem que ser bastante bem pensadas, né? Então, o que a gente tem na Serra da Piedade são grandes jardins, né? Jardins naturais, muitas vezes, apesar de estar muito associado à paisagem mineira, né, às montanhas, mas muito pouco os mineiros, eu acredito, que vão a essa serra, né, a essas serras, na verdade, para apreciar e conhecer aquilo que é nosso, que é essa biodiversidade dos campos rupestres. Eu vejo que o santuário ele presta esse serviço, né, mais uma vez, né? Se dedicar a cuidar desse jardim e ensinar sobre esse jardim. E esse compromisso, ele, de fato, tem que ser mútuo, como você bem disse, com o poder público, né, com setores que ali estão, né, no seu entorno imediato, né, buscando uma pactuação, de fato, intersetorial para preservar, para além desses jardins, esse complexo que representa a Serra da Piedade. No caso das flores, são quantas espécies? Nossa, que pergunta difícil. Quem sou milhares. Eu para saber? São milhares, né? E que são embelezam, milhares, né? E cada qual no seu canto, no seu espaço, muitas ameaçadas de extinção,
né? Muitas que a gente chama de espécies endêmicas dessa região, né? Como a gente tem alguns cactos, bromélias, orquídeas, enfim. Quando isso vai subindo, né? Então você vai embaixo, a gente tem a floresta, a Mata Atlântica de um lado, uma transição para o cerrado do outro, e à medida que a gente vai subindo a serra, essa estratificação, essa mudança, ela é muito visível, né? Eu levo meus alunos lá e a gente percebe o quanto que é didático ver essa mudança. Essa transformação, E essa né? transformação da De acordo natureza. com o terreno, né? De acordo com o terreno, de acordo com a umidade, com o clima. E às vezes a gente pensa, está no alto, está seco. Ao contrário, a Serra do Cipó, uma provedora, a Serra da Piedade é uma provedora de água. A Serra do Cipó também, Também, né? Esse conjunto de serras. lá. Mas a gente está falando de um serviço ambiental estratégico, tanto, obviamente, intrinsecamente para a própria natureza, né? E para o uso humano, né? Como recurso natural. Bom, Isso tem também é também muito importante. a fauna, que no próximo bloco eu queria que nós continuássemos essa conversa falando sobre esse assunto, professor. Então nós vamos para uma pausa, uma pequena pausa, viu? Na nossa conversa aqui com o professor Miguel, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.